Hoje falaremos sobre o método dos coeficientes indeterminados, né? Que é um método utilizado para resolver equações diferenciais ordinárias não homogêneas. Né? Nós vamos usar esse método para resolver as não homogêneas de segunda ordem. Esse método ele foi desenvolvido por Descartes e ele é utilizado para calcular a solução particular no mesmo formato da função b, né, que é a função que fica no segundo membro, no lado direito da equação, e é a função não nula. Se ela fosse nula, eu teria a equação homogênea, usaria a equação característica. Como ela vai ser não nula, a nossa particular vai ter o mesmo formato de b. Só que esse método ele foi desenvolvido e é utilizado somente quando a função b for dependente das seguintes funções. Ou ela vai ser uma polinomial, ou exponencial, ou uma trigonométrica cosseno ou seno de kx. Não é qualquer função trigonométrica, seria uma combinação de cosseno ou seno de kx. Sendo a função b uma dessas funções, a nossa particular vai ter o formato dessas funções. Né? Então, se for uma polinomial, será um polinômio, basta encontrar os coeficientes do polinômio. Se for uma função exponencial a b, a particular vai ser uma exponencial, basta descobrir o coeficiente que acompanha essa exponencial. Se for uma trigonométrica de cosseno ou seno, a nossa particular será uma combinação de cosseno e seno, basta encontrar os coeficientes. Por isso que vai se chamar método dos coeficientes a determinar, ou método dos coeficientes indeterminados. Então vamos ver o primeiro caso, né, haverá três possibilidades, que é ou polinomial ou exponencial, ou envolvendo as funções trigonométricas cosseno e seno, então eu vou comentar cada um desses casos. Quando o b for um polinômio de grau m, a solução particular também vai ser um polinômio, só que o grau desse polinômio vai ser grau m mais h, onde h é a ordem da derivada de menor ordem na equação não homogênea. Então, por exemplo, aqui nós temos que o meu b é um polinômio de grau 2. E olhando a menor ordem de derivada da nossa equação, a menor ordem de derivada é ordem 0. Então, o meu h é 0. Então, a solução particular, ela vai ser um polinômio de grau 2 simplesmente. Veja que se aqui não tivesse a derivada de ordem 0, já começasse na derivada de ordem 1, né? O meu b seria um polinômio de grau 2, mas a minha solução particular seria um polinômio de grau 3, porque o h seria 1. Certo? Então, tomar cuidado com essa questão. Olhar para a derivada de menor ordem. Se ela é 0, não aumenta o grau. Se ela já começa na derivada de ordem 1, aumenta 1 no grau. Se ela já começar na derivada de segunda ordem, aumenta 2 aqui no grau. Então, como ele ficou de grau 2, essa solução particular vai ser um polinômio da forma ax² bx mais c. Qual vai ser o papel do método? Encontrar quem é a, b e c. Por isso que se chama método dos coeficientes indeterminados ou a determinar, né? Porque a da homogênea vai ser facilmente calculada usando a equação característica para essa homogênea associada. E para particular, nós vamos ter que achar quem é esse polinômio. Para achar quem é esse polinômio, temos que calcular os valores de a, b e c. No segundo caso, agora o meu b é uma função exponencial, então a particular também, né, vai depender aí de uma função exponencial, né, também vai ser da forma exponencial. Só que ela vai ser a exponencial, a mesma exponencial aqui, né, multiplicada por uma constante vezes x elevado a h, onde h é a multiplicidade de k como raiz da equação característica. Como assim? Você vai resolver a equação característica e se esse k que está aqui no expoente da função exponencial já tiver lá na equação característica, nós vamos ter que multiplicar por x. Se ele tiver ocorrido duas vezes, nós vamos ter que multiplicar por x². Tá? Então, tomar esse cuidado.
Não sendo raiz da equação característica, nós não vamos ter que multiplicar nem por x nem por x quadrado. Vai deixar simplesmente que a particular vai ser a mesma exponencial multiplicada por a. E aí o nosso papel vai ser só encontrar o valor de a. Então, nessa situação aqui, ó, uma não homogênea, onde o meu b é uma exponencial. Aqui o k vale menos 1, né? E eu quero saber se essa raiz já apareceu na equação característica, né? Vamos ver. Então, a equação característica é essa. Quando eu analiso as raízes dão 3 e 4, então não tem nada a ver com o k. Então, a multiplicidade é zero, porque ela não ocorreu. Se ela não ocorreu, eu não preciso multiplicar nem por x, nem por x quadrado. Vai ficar simplesmente a minha a vezes a mesma exponencial. E aí o nosso papel aqui é encontrar o valor de a. Com as raízes, né, nós achamos a solução da equação homogênea, que vai depender, vai ser e elevado a m1x, e elevado a m2x. Eu construo aqui a solução geral da homogênea, e aí fica faltando determinar a solução particular, né, quando eu determinar esse valor de a, que é o que eu vou fazer depois detalhado para vocês. Por enquanto, só quero contar o método. O que acontece? Se o meu k, que é menos 1, também fosse raiz, uma das raízes já fosse menos 1, então eu teria que, na hora de escrever aqui, eu teria já e de menos x como sendo uma das soluções. Então, na hora de escrever a solução particular, eu teria que multiplicar por x. E quando você tem a raiz sendo para delta igual a zero, onde há uma única raiz, então se fosse menos 1, uma única raiz, ficaria e de menos x. Aí aqui eu teria que ter x vezes e de menos x, e na particular, como já ocorreu duas vezes, eu teria x ao quadrado vezes e de menos x. Então, tomar esse cuidado que essas soluções, elas precisam ser linearmente independentes. Então, não pode ter repetição. Se já teve ela e apareceu novamente, vai ter que multiplicar por x. Se for para aparecer novamente, multiplicar por x quadrado. No caso 3, a minha b vai ser uma combinação de seno ou cosseno de kx. A minha particular, nesse caso, vai ser também uma combinação de seno ou cosseno, de seno e cosseno de kx, só que eu vou ter que olhar para esse k e analisar a equação característica. Se já tiver ocorrido na equação característica do delta dar negativo, a gente olha para a raiz complexa e separa lá quem é alfa e beta. Nesse caso, se tiver ocorrido do alfa ser zero e o beta ser exatamente o k, ou seja, eu tenho ali uma raiz imaginária pura, né, que só depende da parte complexa, então a minha equação característica, a solução dela já vai ser uma combinação de seno e cosseno envolvendo o argumento ali sendo kx. Ou seja, se isso já aconteceu, na particular não pode ser a mesma combinação de seno e cosseno. Vai ter que multiplicar, então, por x. Então, esse cuidado que a gente vai ter que tomar. Se isso não aconteceu, né, na equação característica, não foi isso que aconteceu, o meu delta não deu negativo, ou se ele deu negativo, mas não é a mesma raiz k, tudo bem. Então, a particular vai depender de seno e cossenos de kx. Agora, se tiver dado exatamente a mesma, né, o mesmo k, então a particular vai ser essa combinação de seno e cosseno, só que vai ter que multiplicar por x. Então, nesse exemplo aqui, nós temos, olha, uma equação não homogênea, onde eu tenho ali 3 seno de 2x. Então, o meu k é 2 e eu vou analisar a equação característica para ver se vai sair dali uma combinação de seno e cosseno. Olhando para a equação característica, eu encontrei duas raízes, a raiz 1 e a raiz 3.
Ou seja, o meu delta não foi negativo, eu não tive, então, uma raiz imaginária pura e muito menos a raiz sendo 2i. Né? A minha solução da homogênea vai ficar escrito como uma combinação de exponencial. Vai ser e elevado a 1x e elevado a 3x, a combinação dessas duas exponenciais. Então, não teve nada a ver com seno e cosseno. Ou seja, a minha solução particular, essa sim vai ser uma combinação de seno e cosseno de 2x. Se já tivesse ocorrido aqui a combinação de seno e cosseno de 2x, sendo k igual a 2i, sendo m igual a 2i, se isso tivesse ocorrido, se tivesse ocorrido, na particular eu teria que multiplicar essa minha combinação por x. Como não ocorreu, não precisei multiplicar por x. Então, só para vocês verem quando que isso acontece. Você olha aqui para o teu k é 1, e você vai analisar a tua equação característica. A equação característica vai ser m ao quadrado mais 1 igual a 0, é onde m ao quadrado é menos 1, o número ao quadrado para ele ser igual a menos 1, só se esse número, né, for a raiz imaginária, for a unidade imaginária. Então, o que aconteceu? Nesse caso, a minha raiz deu exatamente KI, porque o meu K é 1, né? Então, houve aqui, na solução, eu vou ter então que a minha solução da homogênea é e elevado a alfa x, mas o alfa é 0, então eu não tenho exponencial, vai ser simplesmente uma combinação de seno e cosseno de x. E na particular, eu também vou ter uma combinação de seno e cosseno de x. Então, para que não seja a mesma coisa, duas combinações de seno e cosseno, porque eu preciso de soluções linearmente independentes, na particular, vai ficar uma combinação de seno e cosseno de x multiplicada por x. Porque na homogênea, eu já consegui aqui uma combinação de cosseno e seno do mesmo arco. Né? Porque o k era 1 e na hora que eu resolvi a equação característica, deu KI, ou seja, deu uma raiz imaginária pura, né, usando o mesmo argumento 1. Então, para que não seja a mesma, né, na soma da homogênea com a particular, eu multiplico então a minha particular por x. E aí o nosso papel aqui, com o método, é determinar o valor de A e B. E anteriormente aqui, também seria encontrar o valor de A e B.